Senhor presidente, querido deputado Tio Carlos, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Conte Bittencourt, deputado Márcio Pacheco, cidadãos que ainda nos assistem das galerias, pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Senhor presidente, eu ouvi durante a ordem do dia de hoje algumas intervenções, e preferi não apartear, porque estava programado para falar aqui da tribuna, algumas intervenções sobre a perspectiva de privatização da SEDAI. Eu queria também aqui me colocar, tirando proveito até de alguns elementos que já observei, que já registrei do debate iniciado na sessão de hoje. Primeiro, eu acho que é importante estabelecer, num país que vive um momento grave, econômico, político, institucional, como é o caso do Brasil, do meu ponto de vista, com uma grave ruptura na sua ordem constitucional, estabelecer, embora seja óbvio, mas a diferença entre governador eleito efetivo e governador interino. Não é? Rio de Janeiro hoje vive uma situação, enfim, instável, de ter um governador eleito, na verdade, reeleito em 2014, já que disputou a eleição de 2014 como governador já em exercício de mandato, que sucedeu o anterior, de quem era vice-governador. Entretanto, esse governador foi, infelizmente, acometido de um grave problema de saúde, e para o qual nós desejamos, evidentemente, o mais pronto restabelecimento e a sua recuperação, e que retome a sua posição, porque é mandatário, é titular de um mandato popular, isso é muito importante, isso não pode ser banalizado, como fez recentemente o Congresso Nacional. Estamos sob a governança do vice-governador que exerce na interinidade o governo do Rio de Janeiro. É muito importante fazer essa distinção, até porque em campanha eleitoral, quando buscava sua reeleição, o governador licenciado Luiz Fernando Pezão, como disse agora há pouco Vossa Excelência, foi taxativo, categórico, até se pronunciou de maneira entusiasmada em várias ocasiões, rejeitando, recusando, se insurgindo contra a ideia, a perspectiva, o horizonte sequer de privatização da SEDAI. Neste novo ciclo que parece se instalar no Brasil, de entreguismo do patrimônio do povo brasileiro, assanhou-se o governador interino Francisco Dornelles, baseado num assessoramento de curta duração, de provavelmente pouca profundidade, como desta tribuna mais cedo denunciou o deputado Luiz Paulo, e formalmente se dirigiu ao BNDES, requerendo, pleiteando, que fosse incluído no programa de privatização deste Banco de Fomento Nacional o processo de privatização da SEDAI. Privatizar a gestão da água, é disso que se trata. Sem consultar, por exemplo, prefeitos de municípios fluminenses que serão diretamente atingidos por uma eventual mudança na governança da água, na gestão da água, dos recursos hídricos do nosso Estado. Diria até, e aqui falou sobre isso, e eu cito, porque quero endossar o deputado Paulo Ramos, eu diria até sem consultar os futuros prefeitos, já que estamos na iminência, de novos governos, novos quadriênios municipais, e é, no mínimo, razoável, é de bom alvito, é de bom senso, é respeitoso, é civilizado, é democrático que os prefeitos eleitos em 2 de outubro, ou em alguns casos, se isso acontecer, no segundo turno, 3 semanas depois do primeiro turno, sejam ouvidos, opinem, declinem suas posições sobre essa grave decisão que o Rio de Janeiro pode vir a tomar, sem consultar os representantes do povo do Estado do Rio de Janeiro, legitimamente instalados nesta Casa de Leis,
pelo voto popular, sem, portanto, sem consultar, sequer preliminarmente, deputadas e deputadas de diferentes bancadas, de diferentes matizes ideológicos, sobre o que pensam, já que estamos aqui a representar o povo do nosso Estado, devemos ter algo a dizer sobre isso e devemos ser ouvidos também a respeito disso. E mais do que isso, eu diria até, sem sequer considerar, e por que não, uma consulta direta à população. Por que não, presidente Gil Carlos? Uma consulta direta à população, mediante um mecanismo de democracia direta, um plebiscito, por exemplo. Por que não? Por que não consultar diretamente o povo do Estado do Rio de Janeiro, particularmente o povo dos municípios que hoje estão na jurisdição da SEDAI, para que possam opinar diretamente sobre o que pensam, como sentem, como percebem este cenário. Já se falou, e eu quero aqui endossar, para o mínimo olhar, ou pelo menos uma análise superficial do mercado hoje, nós sabemos que vivemos um forte período de retração econômica no Brasil. Isso atinge os diferentes setores do mercado imobiliário, por exemplo. Portanto, não me parece, deputado Conde Bittencourt, o ponto de vista que quero aqui externar, não me parece que seja, do ponto de vista das oscilações do mercado, próprias ao mercado, que seja prudente, que seja cuidadoso, que seja, digamos, um bom negócio se desfazer agora de ativos patrimoniais, seja na esfera pública, seja no setor privado, patrimônio das famílias, os patrimônios individuais. Não me parece um bom negócio, menos ainda quando se trata, ou se trata, de uma empresa pública que tem fechado suas contas no azul. Portanto, tem demonstrado, através de balanços públicos, situação de superávit. Menos ainda é prudente face a essa constatação. Então eu me pergunto, fico a me perguntar, a quem interessa? A quem interessa a privatização da SEDAI? Que interesses presidem o processo de privatização da SEDAI, sem consulta a governantes municipais, sem consulta a deputados estaduais, representantes do povo do nosso Estado, muito menos ainda sem consulta direta, à população diretamente implicada, diretamente atingida por essa mudança no paradigma de gestão dos nossos recursos hídricos. O modelo de privatização em que serviços ou equipamentos públicos são alienados, mas os investimentos para o aprimoramento dos serviços privatizados seguem sendo públicos, não nos interessa. Já mostraram a que vieram. Aliás, algumas vezes eu vi aqui deputados, o próprio deputado Conde Bittencourt, questionando, a meu ver, legitimamente, a AGENERS, a agência reguladora, no cumprimento acanhado, no cumprimento recuado do seu papel para regular parte dos serviços que estão sob sua responsabilidade. Então, eu quero aqui dizer que é preciso aprofundar essa conversa. O nosso mandato vai ajudar a alargar esse debate. Nós temos uma posição contrária à privatização da SEDAI e acho muito importante, independentemente da correlação de forças aqui neste plenário Barbosa Lima Sobrinho, em que o governo do Estado ainda tem avantajada maioria, mas os deputados precisam se colocar, que serão cobrados no momento devido, ou em diferentes momentos, sobre sua posição a respeito da eventual privatização desta que é a última joia da coroa, a última empresa pública estadual, que pertence não ao governo do PMDB, não a qualquer governo que esteja circunstancialmente no exercício do Poder Executivo Estadual, mas pertence em última instância ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu quero aqui, de início, fazer essa preliminar, esse debate vai se aprofundar na Assembleia, junto aos movimentos sociais, que hoje fizeram mais uma incursão pelas ruas, já se manifestaram novamente. É muito importante que a Assembleia Legislativa se levante e se coloque, que é preciso que o povo saiba o que pensam os deputados, o que pensam as deputadas sobre esse dossiê, sobre essa tese, sobre essa ideia. E antes de encerrar, senhor presidente, eu queria deixar para a sessão de amanhã, mas hoje de manhã
embora tenha sido cansativo, mas foi prazerosamente cansativo. Participei do exame de uma tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense, do programa de pós-graduação em educação, do qual eu sou professor, e uma tese de um professor chamado Fabiano Souza, professor do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, INFES, uma unidade da UF em Santo Antônio de Pádua. E o professor Fabiano Souza defendeu uma importante tese sobre o PIBID, que é o PIBID, é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. É um programa federal do Ministério da Educação, voltado para estudantes de licenciatura nas diferentes universidades, para estimulá-los, para aprofundá-los na sua preparação para o magistério da educação básica. Programa muito importante e que está sob ameaça. Eu quero fazer esse gancho para dizer que a tese foi muito boa, mas o PIBID, o Programa Brasil Alfabetizado, o Programa Mais Educação, vários programas federais no campo da educação, o PNAEC, deputado Conte Bittencourt, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, vários desses programas estão sob grave ameaça, alguns já foram interrompidos pelo governo usurpador e golpista de Michel Temer. Aliás, a ata que registra a presença dos chefes de estados na cúpula do G20, agora na China, não sei se Vossa Excelência teve acesso a esse documento, que circulou largamente pelas redes sociais, não faz registro nominal do golpista que foi representar o Brasil. 20 chefes de Estado lá estiveram, 19 na verdade, um usurpador lá também esteve, e na ata consta o nome de cada chefe de Estado, e no caso do Brasil faz-se referência ao Brazilian Leader, não se faz menção ao cidadão. Talvez fosse melhor dizer, já que é um líder das sombras, talvez fosse melhor escrever na ata Brazilian Leader from the Shadow, ou seja, um líder brasileiro das sombras. De sorte que isso é mais um elemento a nos envergonhar na cena nacional diante do golpe de Estado no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.